Olá, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma live mais que especial aqui no canal da Active Trades Português. Eu, Rodrigo de Lima, que estarei acompanhado, de excelentes convidados, sempre muito bem queridos aqui no nosso canal. Temos o Alexander Barros da Cold e temos também o Douglas Niemeyer. A gente tem algo muito bacana acontecendo essa semana e é até para estrear essa semana que a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre por que a crise está levando mais e mais brasileiros a dolarizar o seu capital. E para isso eu gostaria de chamar os nossos convidados, tanto o Douglas Niemeyer quanto o Alexander Barros da Cold, para participarem desse nosso bate-papo. Boa noite, Douglas. Boa noite, Alexander. Sejam bem-vindos. Estava fazendo aqui a introdução da nossa conversa. Alexander, se puder dar um oi aí para o pessoal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui novamente em mais uma live com a Active Trades, nossa parceira de longa data. E ainda mais especial ainda com o Douglas, um cliente nosso muito antigo, um parceiro também, que hoje está lançando um programa imperdível da Semana do Investidor Trader, que vai nos ajudar a entender aí por que as pessoas estão dolarizando os investimentos em plena crise, ainda mais com essa inflação do jeito que está. Bom, obrigado, boa noite a todos. Não deixe de colocar um like aí para nos ajudar a divulgar aí. Imagina, é sempre um grande prazer. Douglas, boa noite, bem-vindo aí à nossa live e parabéns por essa iniciativa da semana, que eu acho que vai enriquecer muito aí o pessoal que está curioso sobre a importância de dolarizar parte do seu capital no momento que a gente vive. Muito bom, prazer, gente, obrigado por estar todo mundo aqui vendo a gente, é um prazer para todos nós aqui, obrigado Rodrigo, obrigado Alex, e todo mundo que está nos vendo, o pessoal que vai ver depois, né, essa aula aqui que a gente vai falar, e dar boas-vindas aqui, né, para a nossa abertura da nossa Semana do Investidor Trader, né, a gente vai falar aqui a semana inteira sobre vários assuntos muito interessantes, muito legais, e assuntos que vão, com certeza, ajudar na jornada como investidor, né, como pessoa, e hoje a gente vai falar de um assunto que está efetivamente em alta por aí, né? A gente vem falando aqui de taxa cambial, né? E a gente vem falar justamente porque as pessoas têm buscado aqui investimentos em dólar para ter uma rentabilidade, para se proteger da inflação, né? E buscar fazer isso de uma forma inteligente, né? A gente vai falar isso hoje aqui, vai falar de uma série de coisas interessantes, né? E a gente vai falar das vantagens, né, pessoal, de por que o investidor deve começar a fazer isso, né? Muita gente já tem investimentos em dólar, né? Já tem algum tipo de investimento fora do Brasil, a gente vai trabalhar aqui hoje no horizonte, né, no prisma de entender quais são as vantagens de fazer isso, né? Então, acho que a primeira coisa, gente, a gente fala de dolarizar o capital, né? Mas, de fato, o que é dolarizar o capital, gente? Olha só, a gente estava definindo aqui os temas da semana, e aí esse assunto, inevitavelmente, é um assunto extremamente interessante, mas a gente começou a olhar e chegou à conclusão de exatamente o que é dolarizar o capital, tá? E a gente vai, de fato, explicar isso de uma forma bem didática, porque a gente tem pessoas aqui que muitos são traders, muitos são investidores, muitos são pessoas que têm curiosidade, né? Estão chegando com o primeiro contato aqui no mercado financeiro, e aí já vem com uma ideia de o que é dolarizar capital, né? Vamos lá, simplificando completamente para que todos possam entender. Basicamente, gente, dolarizar o capital é você pegar um pedaço do seu capital, né, e colocar ele em dólar. Como é que a gente faz isso, né? A gente pega, por exemplo, num exemplo de 10 mil reais, você pega esses 10 mil reais, você manda para a corretora, né? A gente tem vários parceiros aqui que você pode fazer isso através da Active Trades, e você, a partir desse momento, você não tem mais 10 mil reais, você tem aí 2 mil dólares, né? Digamos que a nossa taxa de câmbio seja 5 reais, tá? A partir disso, você já não tem mais o dinheiro em reais, esse dinheiro está em dólar, né? Então, você tem agora 2 mil dólares, não interessa o que aconteça com o seu dinheiro, né? Não interessa o que aconteça com a economia em relação à taxa de câmbio, você agora já tem 2 mil dólares, né? Parece uma coisa bem simples, mas na verdade gera muita confusão, né? Porque o que é dolarizar o capital? Então, de uma forma bem simples, é isso, tá, pessoal? E por que as pessoas procuram fazer isso, né, pessoal? Olha só, a gente tem uma situação econômica no país já de bastante tempo, onde o nosso real vem desvalorizando frente ao dólar, né? E então é natural que as pessoas procurem fazer uma rentabilidade do seu capital, né? Então, os investidores que buscam fazer uma rentabilidade do seu capital, eles buscam fazer uma rentabilidade não só em reais, né? Então, digamos que você busque fazer 12, 15, 20% ao ano,
e você faz isso em reais, você tem uma rentabilidade muito pequena, porque a inflação aqui no Brasil ela acaba comendo boa parte dessa rentabilidade, né? Então, quando a gente coloca isso em dólar, né, e você busca aí 10, 15, 20% ao ano de rentabilidade, você tem também aí um fator cambial extremamente interessante, porque o seu dinheiro já está em dólar, tá, pessoal? Então, acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, né? E por isso que a gente está aqui na Active Trades, né, onde é o lugar para os investidores traders, né? E o pessoal me pergunta, pô, Douglas, mas por que investidor trader, na semana do investidor trader? Porque, de fato, eu entendo que os investimentos, eles podem muito bem ser feitos com uma postura ativa no mercado. É assim que eu trabalho, né? É assim que eu faço os meus investimentos, certo? E, Rodrigo, acho que para a gente dar o pontapé inicial aqui, você que está à frente da Active Trades aqui no Brasil, você concorda com esse tipo de ideia, esse tipo de abordagem em relação aos investimentos? O que você enxerga, né? Como é que você entende isso? Você acha que faz sentido as pessoas procurarem ter o capital em dólar? O que você acha desse aspecto? Olha, Douglas, eu acho que é fundamental, tá? No mundo que a gente vive, né? Onde a tecnologia tornou mais fácil a possibilidade de você conseguir dolarizar parte do seu capital. A gente vem aí de um pouco mais de 15 anos que se abriu a possibilidade do cidadão brasileiro investir no mercado de capitais lá fora, né? E isso abre a oportunidade de você converter, né, parte do seu patrimônio de real para outra moeda. A gente fala muito de dólar, né? Mas poderia até ser outras moedas fortes. O dólar, ele entre todas, é aquele que se destaca. E a gente, né, nos últimos 11 anos aqui na Active Trades, tem visto essa demanda crescer, tá? Onde o pessoal tem consciência de que eles estão vindo até nós não só por querer operar ativos globais, mas porque eles querem que esse capital que esteja sendo utilizado para essas operações esteja numa moeda forte lá fora. E os brasileiros, né, majoritariamente, selecionam a opção da conta em dólar e tendo vivido vários momentos aí, né, ao longo desses anos, é interessante, sabe, Douglas, porque a gente sabe que o dólar ele tem esse comportamento de, nas crises, ele se valorizar, né? Então, é o que eu digo, assim, é uma questão de não só a gente ver que a rentabilidade que a gente conseguia oferir, né, em dólar, depois a gente tem um componente de inflação que é menos nocivo lá fora do que é aqui dentro, como também a gente tem esse comportamento até, eu diria, anticíclico, né, do dólar, que em momentos, né, de crise ele costuma se valorizar, e isso, né, se provou novamente agora, né, durante a pandemia e até no momento atual, onde a gente vê o índice do dólar, o dólar index, né, nas máximas dos últimos 20 anos. Então, eu acredito que mesmo nos momentos onde às vezes a gente gosta de se iludir um pouco, quando a gente vê o real dar uma valorizadinha, a gente se emociona, mas você colocou muito bem no início da live, pessoal. Se a gente for ver uma curva histórica, né, do real, que surgiu em 94 com o dólar, né, a gente vê que a gente veio da paridade para já uma máxima de 5,80, 5,90, voltou para os 4,80, o pessoal se emocionou, mas a gente sabe que no longo prazo, né, a gente tendo uns Estados Unidos que é o lastro do dólar, continuando sendo a principal economia do mundo, e eles estão muito bem posicionados para manter essa posição ainda, né, nos próximos anos, e o Brasil que tem dificuldade a corrigir o seu rumo como economia, né, é uma realidade que se sustenta, né? Então, eu acredito que é importante, e os brasileiros têm ficado cada vez mais atentos para a necessidade de ter parte do seu patrimônio, né, fora do Brasil, numa moeda forte. O dólar está bem posicionado para isso, e entender que, né, isso pode fazer parte de um movimento onde eu estou indo para fora buscar mais opções de investimento, e o dinheiro que eu utilizo para esses investimentos, quando eu não estou com ele alocado, eu tenho ele, né, em dólar, que permite aí eu estar tranquilo, né, em relação àquele capital não ter uma desvalorização por uma questão de um câmbio muito volátil, como é o caso do nosso real aqui. Então, é um movimento que vem se acelerando, tá, Douglas? E eu acredito que a semana do investidor trader vem na hora certa, porque a gente está diante de um cenário aí de bastante incerteza, tá? A gente está num ano de eleições, a própria questão, né, da campanha está ganhando tração agora que a gente se aproxima, né, da hora do voto, e eu acho que ainda existe uma grande oportunidade para quem não o fez
fazer aí, né, o momento de mandar o capital para fora, tá? Tentar acertar o timing do real, eu acho que é a pior coisa que a pessoa pode fazer, tá? Não tente fazer trade no real, tá? Faz trade, se quiser fazer trade no real, faz lá fora na plataforma, mas não na hora de levar o seu capital para fora, tá? Por quê? Porque historicamente, tá? Você tentar fazer o timing no câmbio, né? Você vai errar e vai perder muitas vezes a oportunidade de ter feito logo esse movimento. Então, é o que eu digo, o trading, né, no câmbio não se faz na hora de enviar o capital para fora, se faz na plataforma depois que o seu capital já estiver lá fora pronto para você negociar. Então, acho que o que a gente vem vivendo, tá, Douglas, que é um momento de incerteza a nível global, a gente viu que a pandemia trouxe um desajuste, né, da economia, que é algo que né, criou uma crise muito peculiar, que a gente não consegue pegar referência nas crises aí que a gente olha de um passado recente, só né, acelerou esse processo que já vinha ganhando aí cada vez mais, né, adeptos e hoje em dia está muito fácil, né? O que até 10 anos atrás eu reconheço que exigia um pouco de empenho da pessoa que ia fazer esse movimento, agora está muito facilitado, do conforto da sua casa, você faz todas essas operações né, em menos de uma semana você já tem uma boa parte do seu patrimônio lá fora, já em moeda forte e pronto para você, né, que vai se tornar um investidor trader, operar, né, com ativos do mundo inteiro. Perfeito, perfeito. Maravilhoso isso, né? Eu acho que essa questão da gente ter a facilidade de dolarizar o capital, né? Que nem você comentou muito bem, né? Alguns anos atrás isso era muito mais difícil, né? Agora isso é uma coisa muito mais fácil, né? A gente tem plataformas que muito menos de uma semana, né? O pessoal, a gente consegue enviar capital para fora do Brasil em 3, 4 dias, né, Alex? Como é que está, inclusive, Alex? O pessoal, eu ia te perguntar também, Alex, a maioria dos clientes da Cold Trading, assim, né? Pessoal, o Alex, ele é o sócio da Cold Trading, é o cofundador da Cold Trading, que é a empresa de robôs que a gente utiliza para operar o mercado, desenvolver as tecnologias, né? A gente desenvolve as estratégias em cima da infraestrutura da Cold Trading, e a Cold Trading, ela tem vários clientes, né? Várias pessoas que usam os robôs e muita gente também já vem fazendo esse processo de começar a operar fora, né? Eu queria que você colocasse um pouquinho isso para a gente, Alex, se você puder, de como que está em relação aos clientes, aos demais clientes, né, da Cold Trading, né? Sim, nossa, Douglas, eu vou falar para você que hoje em dia está muito mais fácil, né, das pessoas poderem fazer essa remessa, né? Então, dando exemplos reais, a gente tem situações de clientes que decidem operar com a gente, abrem a conta na Active Trades, fazem a remessa, por exemplo, numa segunda-feira cedo, e na maioria das vezes, no dia seguinte, até o final do dia, esse dinheiro já está disponível na conta da Active Trades. Então, a tecnologia, né, como o Rodrigo colocou, melhorou muito. Eu lembro quando a gente começou a parceria lá com a Active, levava até 2, 3 dias, né? Hoje eu diria que o máximo está acontecendo de 2 dias, então está muito bom. A tecnologia vem ajudar bastante. E hoje, grande parte dos nossos clientes nos procuram também para usar essa ferramenta de diversificar os investimentos, colocando uma parte do portfólio em dólar, né? E eu diria para você que muita gente aproveitou aquele momento, né, que o dólar passou abaixo dos 5 para aumentar a remessa, para aumentar a exposição lá fora, para operar, né, com a gente, e aproveitou essa cotação do dólar. Eu mesmo me arrependo de não ter mandado mais quando bateu lá os 4,60, 4,70, né? Igual o Rodrigo disse, a gente nunca vai acertar, né? Eu sempre acho que vai descer um pouquinho mais para mandar, mas aproveitei esse momento. E os nossos clientes também fizeram isso. Então, hoje está muito mais fácil, tá? E eu diria, Douglas, que esse trabalho que você vai fazer essa semana, né, na Semana do Investidor Trader, é muito importante para conscientizar as pessoas, né, que a gente sempre precisa ter uma segurança maior nos nossos investimentos. E o fato de você ter uma parte do seu portfólio em dólar, lhe traz segurança, né? A gente viu o dólar bater quase R$6, a gente viveu aí momentos mais críticos de uma guerra que infelizmente ainda está acontecendo, temos um cenário aí de uma inflação global e, querendo ou não, o dólar continua sendo a moeda mais forte, né? Você compara aí com todas as outras moedas, continua sendo, os Estados Unidos continua sendo o motor da economia mundial. Então, você tendo esse capital lá fora, você fica tranquilo. Se a inflação aqui bater 14%, se bater 15%, se bater 20%, o seu dinheiro lá fora, o seu poder de compra
está preservado, né? Porque a inflação no dólar é sempre menor, então você consegue ter uma diversificação, né? Então, claro, você não pode mandar para fora ou dolarizar aquela sua reserva de emergência, né? Isso você precisa ter fácil aqui no Brasil. Mas aquele dinheiro que você investe, que você pode, né, colocar em dólar, é muito mais seguro, e os nossos clientes buscam isso, né? E aí o pessoal acaba aproveitando essa oportunidade, e os nossos clientes também que estão nos assistindo aí, o Douglas vai ter uma novidade muito bacana para vocês ao longo dessa semana, vale a pena acompanhar, uma forma de você diversificar, investindo e dolarizando o seu capital, vai ser muito bacana. É isso, Douglas, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil das pessoas operarem lá fora e mandar capital lá, e também a gente sempre está à disposição para ajudar. Legal, muito bom. Agora, Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, né, você opera com diversos portfólios, né? Você já investe fora do Brasil, né? Pela Active Trades, correto? Perfeito, sim. Hoje, né, como que eu faço, né? É uma excelente pergunta, Alex, por quê? O que eu faço, tá? Do meu capital, 100% do meu capital, eu divido esse capital nos mercados que eu vou operar, tá? Entenda operar, gente, quando a gente fala de operar o mercado, a gente não está falando aqui de simplesmente você arriscar o seu capital e você perder aquele capital, tá? Quando a gente fala em operar o mercado, a gente está falando aqui de trabalhar o seu dinheiro de uma forma ativa, né? De você ser um investidor trader, é assim que eu me denomino, que é assim que eu falo sobre investimentos, porque o que vai fazer você fazer dinheiro ao longo do tempo é você, quando você entra em um determinado investimento, quando aquele investimento ele começa a não ir bem, você tira o seu dinheiro, né? Ou seja, é você ter a flexibilidade de estopar uma operação, né? Quando a gente fala de trading, né? A gente fala em estopar uma operação, né? Então, a ideia toda é que a gente tenha o nosso capital dividido, né? Assim que eu trabalho, né? Eu tenho capital dividido para operar no Brasil, uma parte desse capital, outra parte operar na Active Trades e outra parte eu tenho em CDBs e coisas que eram pré-fixadas que eu fui comprando ao longo dos anos, né? Mas eu opero hoje 40% do meu capital na corretora, né? Na Active Trades. Então, a gente tem dois universos aqui de como que esse capital está lá, né? Então, esse capital está disponível na conta da corretora, né? E eu efetivamente opero ele, né? Eu busco rentabilizar esse capital, correndo um risco determinado, né, de parte desse capital, que é efetivamente a parte que eu vou operar dentro do modelo operacional que a gente vai ver ao longo da semana, né, do sistema Manche, que é justamente você aumentar ou diminuir a sua exposição no mercado conforme o mercado ele está para você, né? Então, por exemplo, o mercado ele está caindo, você vai entrar comprando, dependendo do momento, você vai entrar comprando com uma mão menor, né? Então, falando um pouquinho mais de estratégia em si, quando o mercado não está forte para o seu lado, né? Ou seja, para a forma que você vai operar, você simplesmente diminui essa exposição, tá? Mas isso é um papo para quinta-feira, pessoal. E quem não se inscreveu ainda tem um link aqui abaixo da aula para acompanhar toda semana, porque é legal que todos acompanhem essa linha de raciocínio, tá? Mas respondendo a pergunta, Alex, esse dinheiro, então, ele está em dólar, né? Ele está na corretora, e esse dinheiro ele vai sendo trabalhado, né, pessoal? Então é interessante a gente entender que quando a gente coloca o dinheiro na corretora, esse dinheiro ele não vai crescer por si só, ele está na corretora, se você colocou $10 mil, esses $10 mil, se você não efetivamente fizer operações com ele, né, ele não vai aumentar nem diminuir, ele vai ficar lá. Então a ideia é que você tenha uma estratégia de trading, né, uma estratégia de investimento, onde você vai ir comprando ativos, comprando e vendendo, operando esses ativos, para que você faça a rentabilização desse capital. Então, eu trabalho hoje com 40% do capital, desse meu capital total, e a ideia é que eu chegue a 60% desse capital, tá? E isso, na verdade, é um fator também que a questão da credibilidade que a corretora me traz é o fator que me deixa tranquilo em fazer isso, né? Porque as pessoas acabam muitas vezes perguntando, pô, Douglas, mas você tem o dinheiro fora do Brasil, como é que é isso e tal? E eu tenho hoje total tranquilidade, porque a corretora ela tem uma transparência muito grande em relação a onde é que está meu dinheiro, né? Como é que funciona. E eu queria abrir aqui para o Rodrigo, se você puder falar um pouquinho. O pessoal me pergunta, né, em relação a essa segurança. Pô, Douglas, mas esse dinheiro está lá fora, onde é que ele está? Né? Pô, você deixa X mil dólares lá na corretora, você não tem medo desse dinheiro sumir? Como é que funciona isso? Então, se você puder, Rodrigo, falar um pouquinho sobre isso, assim, de onde efetivamente está esse dinheiro, como que funciona, claro. e como que a pessoa tem acesso. Então, eu mandei
eu mandei $10.000, por exemplo, eu quero retirar, sei lá, $5.000. Como é que isso funciona? Assim, onde é que está esse dinheiro de fato, né? Ou se esse dinheiro vai sumir das mãos do cliente, né? Perfeito, Douglas. Acho bem pertinente, né? Todo mundo entende como é que funciona aqui no Brasil, né? Estou usando a corretora X, mas meu dinheiro está no banco Y. Lá fora não é diferente, tá, pessoal? Lembra que a corretora ela é somente o agente que você, né, tá usando aquela tecnologia que ele desenvolveu, da plataforma, que lhe dá acesso a um monte de ativos financeiros para você tá comprando, vendendo e fazendo suas operações. Porém, a corretora ela faz uso de um banco onde fica essa custódia do capital que é utilizado para essas operações. Tá? Então, no nosso caso, né, a gente, né, tem várias operações ao redor do mundo, né? Então, Londres, o banco é o Barclays em Londres, a nossa operação de Luxemburgo é o Barclays em Frankfurt, nossa operação dos Bahamas é o Citibank em Nova York. Né? Até eu costumo brincar para os nossos clientes aqui da operação dos Bahamas, eu falo, olha, pessoal, o teu dinheiro está em Wall Street, porque literalmente, quando você vai fazer o câmbio, está lá o endereço do banco e você vê que é o Citibank em Wall Street em Nova York. Então, eu acho interessante, Douglas, a gente deixar claro isso, que o dinheiro não está indo para a Active Trades, o dinheiro está indo para um grande banco global, tá? Onde esse banco assumiu um compromisso conosco, tá? Porque a gente é obrigado a forçar ele a assumir esse compromisso conosco, porque a gente tem um compromisso com os nossos órgãos reguladores, que é o de segmentação, né? Da segregação das contas. Então, o banco assume um compromisso conosco que aquelas contas são segregadas, ou seja, em nenhum momento aquele dinheiro fica à disposição da corretora, né, para uso, para outros fins que não seja o da negociação, tá? Lembrando que nós, como uma corretora com mais de 20 anos de mercado, uma corretora internacional com clientes em mais de 144 países, a gente tem um esforço, né, de aumentar essa segurança já de longa data. Então, em 2011, a gente fez um estudo sobre, né, uma segregação, um processo de segregação diário desses valores, tá? Porque a regulação exige uma segregação semanal. Então, a gente tem um compromisso todo dia de conciliação dos valores naquelas caixinhas onde cada uma pertence a um cliente, tá? Que é um nível de segurança a mais, né? O que eu digo, a segregação diária quer dizer que se amanhã eu sumir do mapa, né, aquele dinheiro de ontem, do saldo de ontem, está lá naquela conta daquele cliente, tá? Além disso, a gente buscou outras proteções, né? A gente foi atrás de um seguro do Lloyd's of London, né, que é uma grande seguradora global, uma das mais tradicionais, né, a primeira que surgiu lá no Reino Unido e que, com seus 200 e quase 300 anos de história, né, tem poder para, né, dar uma policy que cubra, né, o capital dos nossos clientes, né? Eles avaliaram, né, o volume financeiro que existe nos bancos que a gente utiliza, eles avaliaram o risco que existe de um dia, né, a gente, né, vir a se tornar insolvente e estão desde 2014 emitindo essa policy onde eles protegem cada CPF, como a gente chama no Brasil, até $1 milhão, tá? Então, uma segurança extra, né, para caso, né, vir a acontecer uma fatalidade, né, além da segregação das contas, que já é uma proteção direta, ainda teria esse segundo mecanismo ali disponível. Então, sempre foi importante para a gente utilizar grandes bancos globais, tá? Porque a gente entende que você está mandando dinheiro para fora, você precisa conhecer aquele banco, não dá para ser um banco desconhecido, porque vai gerar desconforto, né? Que banco é esse? Nunca ouvi falar, né? Qual que é a nota de crédito deles, qual que é a situação financeira desse banco, e é o que eu digo, né? A gente passou, assim, muitos têm idade e se lembram do que foi a crise do subprime. A crise do subprime, ela mostrou que o sistema financeiro, ela tem certos agentes, como se chamou na época, que eram too big to fail, né? Muito grandes para poder permitir que eles, né, entrassem em dificuldades. E a gente sabe que o Barclays, na realidade britânica, assim como o Citi, na realidade norte-americana, são bancos, né, desse porte, onde a gente sabe que não só hoje em dia eles passam por critérios de Basileia, testes de estresse dos bancos centrais para ter certeza que eles estão saudáveis, né, para evitar uma situação de um desses grandes bancos virem a passar por dificuldades, como também, né, a própria estrutura do mercado hoje em dia, né, foi feita de forma que esses bancos eles têm os ratios de liquidez deles, né, num nível que eles estão blindados, né, de situações atípicas. Então, é o que eu digo, tá? Eu acho que é mais fácil, me desculpa aqui, nada contra, mas eu acho que é mais fácil um Itaú quebrar, tá? Um Bradesco quebrar,
do que um Citibank, um Barclays vir a quebrar, tá? Pelo tamanho que eles têm a nível global, essas instituições hoje em dia, né, elas são capitalizadas muito mais do que os nossos grandes bancos aqui brasileiros, então eu gosto de fazer esse paralelo, tá, Douglas? Porque eu sei que o brasileiro hoje em dia ele nem hesita em usar a corretora preferida dele local aqui, sabendo que o dinheiro dele está no Bradesco, sabendo que o dinheiro dele está no Itaú. Então, pessoal, o nível de segurança é o mesmo, tá? Você está usando nós lá fora para te dar acesso ao mercado global, tá? Só que o seu dinheiro está no Citibank, está no Barclays, né? Então, né, assim como você tem tranquilidade de investir o seu dinheiro, sabendo que ele vai estar no Itaú, no Bradesco, né? Eu tenho muita tranquilidade de dizer que você tem tanta segurança, ou para não dizer mais, né, deixando seu dinheiro nessas grandes instituições globais. Perfeito, cara, isso é muito importante. Isso porque o investidor, ele busca segurança, ele busca rentabilidade, mas ele busca, acho que muito antes da rentabilidade, né, o investidor que tem aí uma consciência em relação ao seu dinheiro, né, ou seja, ele não quer, de fato, expor o dinheiro dele ao risco antes de ter uma segurança muito grande. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem o FGC, né, que é o garantidor de crédito, né, se você compra um CDB, por exemplo, do banco e tal, você tem ali um limite, né, que por CPF, se não me engano, são 250 mil reais, né, que a gente tem aqui. Vejam que lá fora você tem $1 milhão, né, então você mandou, sei lá, $1 milhão para fora, e esse dinheiro está lá, você está completamente segurado caso aconteça algum problema. Então, as pessoas me perguntam isso muito, né, Douglas, mas esse dinheiro está lá fora, ele não tem nenhum seguro, você não tem nenhuma garantia de que aquele dinheiro não vai sumir, né, então foi muito bem colocado. Obrigado, Rodrigo, essa pergunta é muito recorrente aqui, tá? Sim, não, acho muito importante ressaltar essa questão da segurança, tá, Douglas? Eu acho que tu tocou num ponto muito importante, né? O mais importante do que a rentabilidade é a certeza de que, né, a gente, quando precisar, vai ter o nosso capital de volta em tempo hábil, porque, né, o Alexander comentou muito bem, não é para botar a reserva de emergência, né? Mas ainda assim, às vezes, outras situações de vida podem exigir que a gente tenha que desinvestir aquilo que a gente colocou lá fora, e essa tranquilidade de saber que vai ser rápido esse retorno, acho muito importante, tá? Porque, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu vi que entrou aqui umas perguntas até interessantes, mas vamos deixar para o final, porque, na verdade, até, Douglas, eu queria fazer uma pergunta para ti, tá? Já que a gente está falando de trading, tá? Legal. Qual que é a principal vantagem, pensando realmente no investidor trader, tá? O cara que está ativamente atuando no mercado, né, de operar lá fora comparado a um investidor trader que tenta fazer isso no Brasil? Você poderia elucidar um pouco mais? Porque eu sei que às vezes o pessoal acha que é a mesma coisa, e a gente sabe que existem algumas diferenças. Legal. Eu acho que tem um ponto principal aqui, gente. Quem já investe, quem não sabe nada sobre trading, não se preocupe, tá? O que a gente está falando aqui ao longo da semana vocês vão perceber que isso é completamente automático. Quem for utilizar o robô, a gente vai falar do robô lá na quinta-feira. Na quarta-feira a gente vai conversar, eu e o Alex, sobre robôs de investimento. E na quinta-feira a gente vai falar sobre como essa estratégia inteira funciona, tá? Mas falando, simplificando aqui, pessoal, o processo todo de infraestrutura que a gente tem operando fora, especificamente falando da Active Trades, é o seguinte, né? Você tem várias contas, você pode ter várias contas, então você tem, digamos que você tenha $10 mil de capital, e você pega, por exemplo, e você vai operar o Ibovespa, você pega $1.000 desses $10 mil, você coloca em uma outra conta, você cria uma conta à parte, em um dia para o outro você cria uma nova conta, você simplesmente vai lá na corretora, a conta adicional, e essa conta é criada. Você quer operar, por exemplo, o S&P, você cria uma outra conta. Você quer operar cripto, você vai segregando os ativos que você quer operar, para você não deixar tudo na mesma conta, por uma questão de margem, tá? Uma questão muito mais de ter o controle daquilo que você está fazendo. E esse processo ele é fundamental para quem opera swing trade, né? Quem opera operações que começam num dia e termina no outro dia, 2, 3 dias, ou vai carregando uma posição, né? No modelo que eu opero, no sistema Manche, a filosofia é essa, a gente opera buscando operações mais longas. Então, quando o mercado começa a entrar numa tendência, né, ele começa a movimentar o preço, né, então a gente está vendo o Ibovespa agora começando a querer montar uma tendência de alta, a gente simplesmente vai buscando operações para fazer operações
mais longas. Então, enquanto a gente estiver dentro dessa operação, enquanto o mercado estiver subindo, a gente quer ficar dentro dessa onda. Então, assim que a gente opera, né, operações mais longas, a gente vai montando a posição ao longo desse movimento todo, isso é muito bom. E a infraestrutura que a gente tem, ela é muito interessante por causa disso, tá? E fora a questão toda de taxas, pessoal. Quem opera no Brasil, quem investe no Brasil sabe, eu coloquei, por exemplo, comprei um CDB de 10 mil reais e esse CDB eu tenho lá um pré-fixado que ele fica 5 anos lá. Você não pode ir lá e sacar aquele dinheiro, a menos que você execute lá a peça para tirar o seu dinheiro, e aí você tem lá a saída, como é que chama? Saída mercado, se não me engano, e aí você provavelmente vai ter um valor menor do que você colocou. Então você tem uma série de vantagens, tá? De você operar lá fora. Primeiro, você tem uma chamada de margem muito menor do que você teria aqui no Brasil para operar swing trade. Lá fora não faz diferença se você opera day trade ou swing trade, pessoal. Por quê? A chamada de margem, ela é pequenininha. Você não vai ver uma nota de corretagem ali onde você vai ter um ajuste na sua conta, né? Uma chamada de margem ali que muitas vezes, se você não tem aquele dinheiro para dormir com 2, 3, 5 contratos para o dia seguinte, você vai ser zerado no final do dia. Não existe esse tipo de coisa. Então, o processo para o trader, para o investidor que tem uma filosofia de fazer operações, de ser mais ativo no mercado, sem dúvida nenhuma, ela tem uma infraestrutura muito mais interessante. Então, pensem nisso, pessoal. Eu sei que isso, talvez, para muita gente que não conhece o trading, pode parecer uma coisa que não tem relevância, mas conforme você vai se profissionalizando nesse universo de investimentos, você vai procurando sempre ter acesso às melhores tecnologias, né? Falando em tecnologia, falando em infraestrutura, e sem dúvida nenhuma você tem muito mais vantagens fazendo isso lá fora, tá, Rodrigo? Perfeito. Não, acho que resumiu muito bem, tá, Douglas, os principais pontos, até porque eu sei que muita gente ainda está dando os primeiros passos, por isso chamo aí a atenção de todo mundo que vai ter uma semana de conteúdo muito bacana, que é a Semana do Investidor Trader. Por favor, quem não se inscreveu, se inscreve para acompanhar, né, os próximos encontros que a gente vai ter ao longo da semana, porque aqui a gente está assim, bastante focado em explicar o porquê desse movimento de ir para fora, de dolarizar, mas depois, ao longo da semana, tudo isso vai ser esmiuçado, né? Vamos estar entrando em detalhes. Eu tenho até uma pergunta que, melhor do que eu responder, né? Que eu estou falando, né, de dentro da corretora, eu diria, vamos lá, Alexander, tu que já está investindo, né, fora do Brasil há muito tempo, a pergunta que todo brasileiro sempre faz: e como é que fica a questão dos impostos, né? Como é que eu faço para declarar os meus ganhos, né, que eu vou auferir com as minhas negociações lá fora? É uma situação como a nacional aqui, né, emito DARF, como é que funciona tudo isso? Nossa, Douglas, uma pergunta muito importante, viu? Eu tenho acompanhado nossos clientes sempre com esses questionamentos, e é importante deixar claro para o pessoal que, por incrível que pareça, investir lá fora e declarar esse investimento é mais simples, mais fácil e mais barato do que fazer day trade, por exemplo, fazer investimento no Brasil. Vou dar algumas vantagens, tá? Primeiro, você só vai fazer o pagamento do imposto depois que você trouxer parte ou todo do capital. Então, vamos dar um exemplo bem simples, Rodrigo. Vamos imaginar que um cliente ele resolveu mandar 10 mil dólares, né, ou 10 mil reais, vai ficar mais simples, 10 mil reais, sei lá, começo de 2022. Ele operou ao longo do ano inteiro, tal, tudo, e aí, em dezembro, ele resolveu fechar as posições dele, vai precisar fazer algum outro compromisso, alguma coisa. Ele, dos 10 mil reais, ele trouxe, vamos supor, 12 mil reais, tá? Ele vai pagar 15% de imposto, né? Apenas 15% sobre o lucro, tá? Então, eu tive 2 mil reais de lucro, eu vou pagar 15% sobre isso, vou fazer o recolhimento para a Receita, tudo certinho. E, quando eu tiver a declaração do imposto de renda, eu posso incluir essa informação lá. Se eu não trago dinheiro para fora, se eu mandei no início de 2022, mas na virada do ano ele ficou lá fora, é mais tranquilo ainda, porque eu vou só incluir no meu imposto de renda que eu tenho esse capital lá, por exemplo, na Active Trades Bahamas, por exemplo, que a maioria dos nossos clientes tem conta lá, é muito simples. E nós da Cold Trade, até depois podemos passar para o pessoal o link, temos um guia passo a passo, né, que foi construído em parceria, né, com a Active Trades, com grandes escritórios tributaristas, né, do Brasil, mostrando a lei e a regra como funciona para poder auxiliar você nessa declaração. Então, fique tranquilo, é mais simples, mais fácil
do que quando você faz investimento no Brasil. Lembrando que no Brasil, se você faz operações day trade, por exemplo, no final do mês você tem que recolher todas as notas de corretagem, fazer a apuração do imposto e pagar até o final do próximo mês. Tá? No investimento internacional, é só quando você traz o dinheiro de volta para o Brasil, parte dele ou o total, que você tem que declarar o imposto, né? Fazer o pagamento do imposto sobre aquele valor. Então, você tem essas duas vantagens. A vantagem operacional de não ter que fazer isso todos os meses, fazer só realmente quando você traz parte ou todo o valor, e também declarar no imposto de renda quando você manda para fora, que é bem tranquilo isso, é uma linha só que você coloca lá. E a outra vantagem é o custo, né? Que, por exemplo, day trade no Brasil são 20% de imposto de renda, enquanto que se você fizer day trade lá fora, você vai pagar apenas 15%. Então, isso é bem tranquilo, tá? É bem fácil mesmo de ser feito, e aquelas pessoas que tiverem interesse, podem entrar em contato com a gente também na Cold Trade, a gente manda esse material para vocês poderem esclarecer todas as dúvidas. Tá? E pessoal, quem tiver dúvida, pode deixar no chat aí também, que nós vamos ajudar vocês. Aí no final da live vamos abrir um tempinho para as dúvidas também. Acho que consegui deixar bem claro, né, Rodrigo? Sim. Bem sucinto. Até eu gostaria de deixar claro, pessoal, o Alexander, tá? Ele tem esse material que eu acho bem interessante. Acho que para quem tiver aí inscrito aí na Semana do Investidor Trader, vai ser fácil depois distribuir o mesmo, tá? Então, por isso, pessoal, é importante aí fazer a inscrição. Entraram aqui já algumas perguntas, convido também quem tiver outras perguntas aí para trazer aí para o chat, aproveitar a oportunidade aí da gente estar abordando esse tema. Vou trazer umas aqui, Alexander, que daí contigo e com o Douglas a gente já aborda as mesmas. Eu vi aqui que a Mayumi, ela perguntou primeiro se é possível ter uma conta conjunta, tá? E ela até coloca aqui um termo, né, joint tenant with survivorship. Eu acho que seria a possibilidade de ter uma conta conjunta e em caso, né, de uma das partes, né, vir a falecer, que é o que eu entendi com esse termo que ela colocou, né, vamos lá, do cotitular, né, ter direito a retirar aquele capital. Mayumi, vou primeiro responder aqui pela minha experiência aqui, tá? Mas talvez depois o Douglas e o Alexander, né, por ter trabalhado com várias plataformas, podem complementar, mas aqui sim, tá? Você tem direito a ter uma conta conjunta, só é necessário que as duas partes expressem a vontade de ter uma conta conjunta um com o outro, tá? E infelizmente já tivemos casos de falecimento, tá? E é muito, assim, a gente sabe que é sempre uma preocupação muito grande, porque, né, se já é uma situação complicada quando acontece com o capital que está aqui dentro do Brasil, a gente fica às vezes achando que vai ser ainda mais difícil lá fora, e na verdade não, tá? Infelizmente, das situações que a gente teve que dar apoio aqui, tá? De titulares que vieram a falecer, a gente só precisa que o advogado responsável pelo inventário, né, ele faça contato com o nosso departamento legal, tá, onde ele comprova ali que, infelizmente, né, o titular ou um dos titulares de uma conta conjunta veio ao óbito, tá, e aquilo, se é só um titular, abre a possibilidade, né, do nosso departamento legal encerrar qualquer posição que possa estar aberta e enviar o capital de volta para a origem, tá, porque daí o dinheiro de volta aqui no Brasil, o advogado tem poder para, né, trabalhar em cima daquele capital que está no nome daquela pessoa que, né, acabou por falecer. E eu tive um caso, sim, de conta conjunta, onde um dos titulares veio a falecer. Como o cotitular ele tem todos os direitos sobre a conta, tá? Foi daí uma questão mais daquela pessoa se manifestar, né, de desejar recolher aquele capital. Nesse caso que a gente acompanhou, né, a pessoa não quis recolher o capital, simplesmente informou a gente do falecimento do cotitular, tá? E aquilo levou aquela conta conjunta a virar uma conta individual, tá? Né? A gente deu baixa daquele cotitular que, infelizmente, não tinha falecido. Então, posso dizer para vocês que a experiência que eu pude acompanhar aqui internamente não foi tão complicado, tá? É uma questão realmente de fazer as tratativas com o advogado que cuida do inventário, e o nosso departamento legal responde rapidamente, né? Ele só pede ali uma comprovação e como vocês sabem, né? O dinheiro que está aqui, ele tem uma origem, né? Depois é uma questão de retornar esse dinheiro à origem. Alexander, Douglas, não sei se vocês tiveram experiência em outras plataformas do gênero aí, de contas conjuntas, até para a gente ajudar a Mayumi aqui.
Da minha parte, eu nunca tive essa experiência aqui, tá? Com pessoas que trabalham aqui no Brasil, eu nunca tive uma experiência, mas eu acredito que deva ser um pouco mais complexo, porque tem questão de inventário, eu não sei exatamente como é que funciona aqui, tá? Rodrigo, do nosso lado aqui, a gente, graças a Deus, nunca teve nenhum problema de alguma situação de algum cliente que veio a falecer, alguma coisa desse tipo. Mas acredito que, como tem todo um sistema de segurança, né, nas casas de câmbio do Brasil e também na Active Trades, a Active Trades segue todas as regras, né, dos países onde ela atua. E eu sempre brinco com meus clientes, né, olha, mesmo que você seja casado, se você abriu a conta somente no seu nome na Active, esse dinheiro tem que sair numa conta sua, no seu nome, pode até ser uma conta conjunta, mas tem que ser uma conta no seu nome para chegar na Active Trades. Ah, mas não posso mandar da conta da minha esposa para a minha? Não, não pode. Tem que sempre bater o titular. Se a conta for conjunta, também pode ser uma conta conjunta e com uma conta conjunta, mas não pode cruzar CPF, vamos dizer assim, né? Sai da conta de um, vai para a conta de outro. Não, tem que ser isso. Então, acredito que na volta também vai ser bem tranquilo, né? E hoje em dia, acho que a questão da tecnologia, a questão da internet, né? A facilidade, fica muito fácil isso, né? Então, eu não vejo nenhum problema, não. Acho que seria bem tranquilo, respeitando todas as questões legais, Mayumi. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui da Cíntia, interessante, que ela fala: Rodrigo, quando você fala que embora minha conta seja na Active das Bahamas, o valor está em Nova York, ao declarar um imposto, devo dizer que o valor está nos Estados Unidos ou nas Bahamas? Agora fiquei em dúvida. Deixo para vocês aí. Vamos lá, Rodrigo. Essa informação tem no nosso guiazinho lá. Ela vai declarar, na verdade, aonde é a corretora, né? Então, no caso, é Nassau, Bahamas, é onde fica o capital. A gente pode depois colocar o link para o pessoal aqui. Claro, pessoal, a gente está ajudando aqui vocês, mas nem eu, nem o Douglas, nem o Rodrigo somos contadores, né? Então, a gente dá uma informação geral, tem um guia passo a passo, mas às vezes detalhes mais complexos você pode consultar o seu contador, tá? Mas isso é bem tranquilo, tá? É uma linha só que você coloca mais, tá? Até eu vou providenciar o link aqui e colocar no chat para o pessoal colocar para vocês aí, tá bom? Perfeito, Alexander. Eu que tenho uma pergunta agora aqui que eu acho assim importante, apesar de que eu sei que teremos, né, mais oportunidade ao longo da semana do investidor trader aí para o pessoal se aprofundar. Mas a gente falou muito, né, do capital ir para fora e de ter uma postura ativa, né, diante do mercado. Eu acho que assim muita gente está naquela dúvida de mas sou eu que vou tomar a decisão de compra-vende, ou eu vou ter um sistema, um robô que vai tomar essa decisão por mim, né? Eu acho que tem muito a ser discutido ao longo da semana, mas para matar a curiosidade do pessoal, vamos lá, Douglas. No fim, a decisão é toda do operador, ou o operador ele está mais numa visão macro de o que está acontecendo no mundo e deixando o sistema operar por eles? Legal, excelente pergunta, Rodrigo. Obrigado pela pergunta, porque muita gente deve estar se perguntando, cara, eu não tenho tempo de operar o mercado, eu não sei operar o mercado, eu sequer sei o que é o mercado financeiro. Gente, olha só, eu não opero o mercado de forma manual, né? Eu tenho um robô que opera o mercado, né? E a Code Trading, ela tem ferramentas, tem tecnologia, a gente usa a tecnologia da Code Trading para operar o mercado. Então, ao longo da semana a gente vai entrar nos detalhes de como a tecnologia nos auxilia, né? E de fato a gente não opera o mercado manualmente, tá? O robô faz isso para a gente, tá? A nossa postura como investidor é simplesmente ligar esse robô, né? Ou seja, acompanhar as operações do robô, de fato, para identificar se o robô ele está operando dentro do que a gente espera que ele faça. Entendam em termos de faz o que a gente espera que ele faça, o mercado está subindo, a gente está operando, buscando uma movimentação mais longa, ou o mercado está caindo, a gente está buscando uma operação mais curta. Toda essa lógica o robô faz para você de forma completamente automática. Ao final da semana, você vai ter condições de entender como você pode potencializar isso, tá? Porque a gente tem a tecnologia, a gente tem um robô que vai operar o mercado, que é o que faz para mim, né? Tem clientes da Code Trading que fazem isso. Mas quando a gente entende o processo como um todo, a gente vai ter uma condição de fazer uma gestão mais ativa em cima desse robô, né? Ou seja, o mercado está mais forte agora, eu posso expor um pouco mais de capital. Por isso que nós falamos em relação a essa
questão de infraestrutura que nós temos dentro da corretora, né, onde você pode muito bem dimensionar capital. Então, por exemplo, eu estou operando com $1.000 agora, e o mercado começou a fazer uma movimentação mais forte de alta, eu estou vendo isso, eu vou ter condições técnicas de enxergar isso no gráfico. Para quem não tem nenhum tipo de visão do mercado, vai aprender a fazer isso, né, de como enxergar a movimentação do gráfico, e aí sim você poder potencializar. Agora eu quero operar com $2.000, $3.000, né, porque o mercado está mais forte. Então, o investidor, ele pode muito bem deixar o sistema rodando no piloto automático, que a gente chama, ou seja, você deixa ele rodando 100% do tempo sem que você faça nenhuma potencialização, porém a ideia é que você, conforme você vai aprendendo, você consegue ter a visão, né? Você consegue ter ali a condição de aumentar a sua exposição e diminuir a sua exposição, para que de fato você possa fazer uma rentabilidade mais interessante quando o mercado está favorável para você, né? Então, a grande questão do investidor é: você tem a tecnologia, você tem o robô que opera para você, e você pode assumir essa postura de piloto mesmo, né, de capitão ali dos seus investimentos, né, de você entender como o cenário está, para daí você fazer alguma configuração de otimizar o robô para aquele momento de mercado. E aí eu falo, não é ir todo dia lá e mexer no robô, não. É uma vez a cada semana, uma vez a cada 10 dias, você ir lá, poxa, agora estamos num momento onde eu quero tirar um pouco mais desse mercado. O mercado está favorável para mim, eu vou aumentar a minha exposição. O mercado não está favorável, eu não vou mexer em nada. Ou simplesmente, se você for um investidor mais tranquilo, né, você não quer mexer, você não quer fazer nada, você pode configurar o robô 100% no piloto automático, ele vai operar com uma exposição sempre menor, e aí, obviamente, buscando uma rentabilidade menor, tá? Mas a ideia é que você tenha condições de fazer isso, tá? Duas perguntas aqui legais. A primeira do Valério aqui, ele está perguntando se a Active já está atuando no Brasil como corretora ou somente no exterior. Então, vamos dar um update aqui para o pessoal. A gente já está no Brasil desde o ano passado, a nossa licença como corretora no Brasil veio em dezembro, e a gente está trabalhando na integração de sistemas, tá, Valério? E a gente está aqui com o nosso cronograma para agora, em setembro, a gente lançar os produtos aqui no Brasil, né, os derivativos que a gente se especializou lá fora, aqui, né, para a operação brasileira, numa conta que você abre dentro do Brasil, em real, para operar esses derivativos que muitos de vocês já operam lá fora, aqui no Brasil, tá? Então, você vai ter as duas opções, fica a critério do investidor trader. Eu gosto muito desse termo do Douglas e acho que é um termo bem, assim, bem adequado, tá? Obrigado, Douglas, por ter criado, porque eu acho que só o trader eu acho que o investidor trader, sim, né, deixa bem claro o que é um trader, tá? É um investidor ativo, né, que está no dia a dia, né, tomando várias decisões e não, assim, né, um prazo, uma periodicidade mais curta, né, e com isso realmente gerando alfa. Então, Valério, você vai ter a opção, né, tanto de mandar o seu capital para fora, para uma das nossas operações globais e operar os ativos, os derivativos que a gente tem lá fora, como abrir uma conta aqui nacional, tá, sem ter que mandar dinheiro para fora, e operar os derivativos que a gente, né, vai trazer para essa oferta local também, com a mesma qualidade lá de fora, tá? Então vai ser uma opção do investidor trader, né, o que ele parece mais conveniente. E daí tem uma outra pergunta que entrou aqui da Mayumi, achei interessante, e até passo para vocês, que ela está falando aqui, não, então estamos falando de uma conta em corretora, como home broker, alguma plataforma tipo Profit, etc., ou uma conta que apenas é operada pelo robô? Eu acho que ela está querendo entender se existe uma plataforma onde o robô opera ou não. Vocês podem dar uma visão para ela, por gentileza? Bom, eu posso... Você pode falar, Douglas, fica à vontade. Tá, não, excelente pergunta, Mayumi. A Mayumi, ela já é nossa cliente aqui também, e a plataforma que a gente opera, tá, é o MetaTrader, né, e o robô ele opera no MetaTrader, tá, da mesma forma como a gente opera no Brasil, né, a gente vai operar na Active Trades com o MetaTrader, e o robô ele opera em cima do MetaTrader, tá, exatamente da mesma forma. Um ponto importante, Mayumi, o MetaTrader 5 é uma plataforma global, tá? É a melhor plataforma para operações, né, com robôs, principalmente, tá? Mas é uma plataforma utilizada também
para muitas pessoas que operam de forma discricionária também, que é o famoso operar na mão, né, de forma discricionária, tá? É uma ferramenta global, utilizada em diversos países, é a maior ferramenta do mundo para isso, né? Ela está presente aí praticamente quase todas as corretoras do mundo. A Active Trades foi uma das primeiras a implementar isso há muitos anos lá atrás, e eu considero hoje a Active Trades a corretora mais apta a lidar com essa tecnologia, tanto é que o MetaTrader 5 da Active Trades é uma coisa assim perfeita de estabilidade, de segurança, de infraestrutura, porque além da expertise que a Active Trades tem em todo o mercado, eles também são especialistas na parte de tecnologia. Então, eu diria para você ficar tranquilo que o MetaTrader 5 ele vai atender as suas necessidades para operar com os robôs, tanto que o Douglas vai explicar e vai mostrar aí nas próximas lives, tanto se você quiser fazer alguma operação manual também. Você, como o Douglas comentou logo no início, a Active permite você ter diversas contas MetaTrader 5. Então, você pode ter uma conta MetaTrader 5 para operar o sistema Manche, pode ter uma outra conta MetaTrader 5 para operar algum outro ativo, né, aí junto com o Douglas, que é o nosso parceiro, mas também pode ter uma terceira conta para você fazer operações manuais, com algumas questões de índices internacionais, que é o grande forte, né, da Active Trades, além dos pares de moedas, né, ações americanas, europeias. Hoje mesmo atendi um cliente que estava muito interessado em operar ações, né, americanas, né, de todo o caminho para ele de como poder usar isso no Active Trades. Então, assim, Mayumi, você vai ter muitas opções. O Douglas pode te ajudar nisso daí. Nós da Code Trade também estamos à disposição. E, claro, a Active Trades também sempre à disposição com atendimento em português. É fenomenal. Sem dúvida. O Douglas, uma pergunta importante aqui, até o pessoal que vai estar vendo o vídeo aí, que depois a gente sabe, né, que acaba sendo distribuído aí para o público dos canais do YouTube. Então, o cara se inscreve na semana do investidor trader e serão encontros ao longo da semana. Que horas que vai estar, esses encontros vão estar acontecendo? Em qual canal ele vai estar, né, sendo transmitido até para o pessoal já ficar antenado aí para os próximos dias? Legal, muito boa pergunta, Rodrigo. Embaixo da descrição aqui do vídeo, tá? Que vai ficar gravado, vai ter o link, tá, pessoal? Basta clicar no link e a gente tem a agenda completa, tá? Amanhã a gente vai falar com a Janaína Queiroz, tá? Que ela é uma trader brasileira de commodities, tá? Então a gente vai conversar amanhã de por que você não ser um trader pode estar afetando a sua vida financeira de uma forma bastante, como é que eu posso dizer assim, negativa, tá? Porque a nossa missão aqui, pessoal, a nossa ideia toda dessa semana é a gente levar a pessoa do ponto de entender qual o problema, né? Porque as pessoas, elas acham que o mercado financeiro é um lugar nocivo, né? Muita gente vem até nós, assim, e fala, poxa, Douglas, eu perdi dinheiro no mercado, eu não consigo rentabilizar o meu dinheiro, eu tenho carteiras de ações, eu estou há 3 anos colocando dinheiro e não vejo resultado. Quando a gente fala de uma filosofia de investidor trader, é para que você tenha condições de entender como você, de fato, pode rentabilizar o seu capital, né? Ou seja, você colocar o dinheiro em um determinado tipo de investimento e ter a condição de sair desse investimento quando o mercado não está legal para esse investimento, né? Ou seja, estopar operações. E a semana inteira foi pensada muito bem para que vocês consigam entender que existe um caminho, existe uma forma de você ter uma postura ativa no mercado e você se expor ao risco de forma muito bem controlada. Então, a Janaína vai falar amanhã sobre por que você não ser um trader pode estar afetando a sua vida financeira. Na quarta-feira, a gente vai falar com o Alex sobre por que os robôs de investimento são importantes, né? De por que, quais são as furadas que existem em robô de investimento e o que não é furada. Então, a gente vai falar muito bem sobre que tipo de robô de investimento a gente está falando, como que funciona, porque existe uma grande nuvem negra quando a gente fala de robô de investimento. E a nossa missão aqui, gente, é trazer informação de qualidade, informação onde você possa, de fato, entender o que é operar o mercado financeiro de forma eficiente, operar o mercado com uma estratégia, operar o mercado de forma que você consiga, de fato, sair do ponto onde você é um perdedor para o ponto onde você é um ganhador. E aí, na quinta-feira, a gente vai falar sobre como funciona o sistema Manche, né? Como ele foi desenvolvido, como que ele foi criado e por que ele foi criado dessa forma e quais são os mercados que a gente opera.
galera. Então a gente teve aula hoje, vai ter aula na terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, tá? Tá tudo descrito ali na semana, então em cada dia vai ser em canais diferentes para a gente poder atingir o maior número de pessoas e poder mostrar, pessoal, que a gente tem um caminho muito mais interessante do que simplesmente você não ser uma pessoa onde você perde dinheiro no mercado, tá, pessoal? A ideia é que a gente consiga mostrar para você que existe um caminho, tá? Rodrigo, não sei se você entrou, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, é semana do investidor trader, deixa eu mandar para você aqui. Eu vou mandar aqui. Pessoal, uma coisa importante, pessoal, você pode, além de se inscrever, copiar esse link, copiar essa live com seus amigos, pessoas que têm interesse. Muitas pessoas querem conhecer sobre operações no mercado financeiro através de robôs e não conhecem, não fazem ideia de por onde começar. Então, a Semana do Investidor Trader vai ajudar justamente as pessoas que querem começar, não sabem por onde começar. Então, por favor, deixe seu like aqui em nossa live, compartilhe essa nossa live com todos os seus amigos, familiares aí que querem conhecer um pouquinho mais do mercado. E não deixe de se inscrever nesse link que o pessoal acabou de colocar aí no chat, né? E compartilhem esse link também para todo mundo poder participar, né? O objetivo aqui, tanto nosso da Cold Trade, junto com Douglas, junto com a Active Trades, é ajudar vocês a entenderem como funciona esse mercado, como poder dolarizar um pouco do seu capital, né? Para investir aí através da Active Trades em dólar, deixando um pouco mais seguro o seu capital lá e fazer ele trabalhar e ganhar dinheiro com esse capital, né? Correto, Douglas? Perfeito, muito bom. Essa é a nossa missão, tá, pessoal? Quando a gente fala aqui de fazer uma semana, fazer uma jornada, é para que de fato possa mudar essa forma de vocês pensarem em relação ao mercado financeiro, tá? O mercado financeiro pode sim ser um lugar onde você rentabiliza o capital com risco controlado, buscando maiores rentabilidades, sempre dentro de uma segurança, pessoal, porque quando a gente fala de mercado financeiro, muitas pessoas têm medo, né? Poxa, o mercado financeiro é arriscado, é perigoso. Gente, é arriscado quando você não sabe o que você está fazendo, é perigoso você dirigir um carro de Fórmula 1, é perigoso, mas existem corridas de Fórmula 1, então a gente se prepara, a ideia é que a gente consiga se preparar para de fato não ser negligente no mercado, né? Não ser uma pessoa que perde dinheiro, simplesmente perde e não aprende com os seus erros. Então a ideia é que a gente consiga fazer uma semana legal de informação para que todos possam sair dessa semana com uma outra visão em relação ao mundo dos investimentos, principalmente do que diz respeito ao trading automatizado, tá, pessoal? Olha, eu só queria reforçar, pessoal, tá, que é uma oportunidade única, tá? Você ter uma sequência assim de conteúdos que já permite em uma semana você sair muitas vezes do zero, né, para uma visão bem completa, e eu acredito que até o final dessa semana você já consegue até se sentir confiante para dar os seus primeiros passos no mercado. E para quem não conhece, pô, a história do Douglas é muito bacana, tá? A trajetória que ele, né, que ele trilhou para se tornar um investidor trader, tá? A gente teve a oportunidade de bater um papo, tem vídeos nossos aqui no canal da Active Trades, tá? Pode entrar ali nos vídeos, vocês vão encontrar o bate-papo que a gente bateu e ali ele contava a história dele, né, aquilo que ele tem conseguido construir, né, com agora que ele se tornou um investidor trader. E então, né, aquilo que eu acho que é uma grande diferença hoje em dia no mercado, a gente ouvir de quem mete a mão na massa e constrói resultado, né? Ninguém está falando aqui que é uma coisa que, assim, né, ganha, o mercado é feito de ganhos e perdas, mas você vai ver que né, ele conseguiu, né, ganhar muita experiência, né, a ponto que hoje em dia, trabalhando com manche, ele está no controle aí, né, do risco das suas operações, ele tem uma visão completa daquilo que ele está fazendo, e eu achei muito legal porque né, essa dinâmica que ele criou, eu vejo como sendo replicável para outras pessoas, né? Não é uma coisa que só ele faz, não. A maneira como, se vocês verem os vídeos ali, vocês vão perceber que, acompanhar a Semana do Investidor Trader, vocês vão ver que ele criou realmente aí uma estrutura, né, utilizando o manche, que eu acho que qualquer pessoa pode sim se empoderar, né, fazendo uso desse conhecimento que foi criado por ele, né, com a tecnologia que existe da Cold Trading por trás, para conseguir estar dolarizando parte do seu capital, usando sistemas automatizados aí para gerar rentabilidade. E a gente vive uma realidade onde literalmente todos temos que virar investidor trader. Não dá mais para terceirizar totalmente a nossa decisão do que fazer com o nosso patrimônio. A gente precisa assumir a responsabilidade que leva a ter que aprender coisas que a gente não sabe para, né, estar no controle
né, de muitas decisões que a gente faz, e então acho que é uma oportunidade única. Deixo aqui, né, também o meu aval, conhecendo o Alexander e o Douglas, que fazem um trabalho muito bacana, de pessoas que estão no mercado todos os dias e estão rentabilizando capital, né, a oportunidade de pegar experiência com eles, pegar conhecimento com eles. Então, por favor, né, você que está aqui conosco agora ou que vai ver esse vídeo depois, se inscreve lá. É uma semana, né? Eu acho legal essa coisa da jornada. Você vai mudar sua visão e ele está abrindo aí a possibilidade de você ver uma nova maneira de você ver o mercado, atuar no mercado e se tornar um investidor trader, tá? Eu acho que o se tornar investidor trader não é mais opcional, tá? Qualquer pessoa que entendeu o contexto que a gente vive hoje de macroeconomia, geopolítica, percebe que, olha, eu tenho que tomar controle, eu tenho que começar a participar das decisões sobre o que eu faço com o meu dinheiro, tá? Não terceiriza, porque hoje em dia a indústria ela está muito cheia de conflitos de interesse e, infelizmente, a maioria dos agentes não estão preocupados com o que é melhor para você, mas sim com o que gera mais comissionamento para eles, tá bom, pessoal? Então, Semana do Investidor Trader, por favor, quem ainda não fez, vai lá, se inscreve e acompanha todas as lives que a gente vai ter essa semana aí com o Douglas. Muito bom, muito bom. Muito legal, Rodrigo. Obrigado, cara. Obrigado pelo espaço. E realmente o que você falou faz todo sentido. A gente não pode mais terceirizar a responsabilidade pelo nosso resultado no mercado. A ideia é que a gente consiga, de fato, entender quando a gente deve entrar no mercado, quando a gente deve ficar de fora do mercado, e tendo essa postura ao longo da jornada, pessoal, a gente constrói patrimônio para o longo prazo. A gente não compra coisas hoje esperando que o longo prazo seja favorável. A gente vai mirando o longo prazo, mas acertando o caminho para chegar lá, tá, pessoal? Essa é a nossa filosofia aqui. Bom, maravilha, pessoal. Queria agradecer mais uma vez o Alexander e o Douglas pela oportunidade de a gente bater esse papo muito construtivo aqui. É um grande prazer poder receber vocês aqui no canal da Active, né, sempre trazendo conteúdos que agregam muito valor aí para quem está chegando no mercado, ou para quem já está no mercado, mas ainda, né, não encontrou um operacional que se sinta à vontade aí para rentabilizar seu capital no dia a dia. E então aí, pessoal, é uma oportunidade única que se abre essa semana. Espero que vocês cheguem a tempo de conseguir se inscrever e participar. E bom, Douglas, Alexander, obrigado mesmo aí, como sempre, né, por estar presenteando a gente aí com bastante conhecimento, né, e experiência prática de mercado. E estamos aqui sempre disponíveis aí para a gente trazer, né, novas conversas aí no futuro. E muito contente aí de participar desse pontapé inicial da Semana do Investidor Trader. Amém. Legal, Rodrigo. Na verdade, Desculpa, Douglas, pode falar você. Não, manda bala aí, Alex. Eu queria agradecer, Rodrigo. Na verdade, assim, quem agradece somos nós, né, da Code Trade, em parceria com o Douglas. É muito bom ter a Active Trade como nossa parceira, tanto na parte de tecnologia, quanto na parte de todos os ativos que a gente consegue operar. Ter essa oportunidade de falar com o público da Active, mostrar para eles o caminho mais fácil, né, para fazer esse investimento, né, e poder utilizar aí todo o know-how do Douglas, um cliente antigo nosso, um parceiro hoje lançando um programa excepcional que o pessoal vai adorar, ainda mais essa sequência de lives com todos esses detalhes. Então isso com certeza vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, Rodrigo, obrigado por todo o apoio da sua equipe, né, que nos ajudou a organizar tudo isso daqui. Passa a palavra aí para o Douglas. Amém. Só tenho a agradecer, gente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alex. E, pessoal, todo mundo que viu aqui a aula, o nosso bate-papo. Aqui não é uma aula, é um bate-papo, tá, pessoal? Porque aqui ninguém é professor aqui, a gente é eterno aluno. Então, a ideia é a gente ir sempre trocando ideias e aprofundando os conhecimentos para que a gente possa, de fato, construir uma coisa sólida para chegar lá na frente e estar todo mundo feliz aqui construindo capital. Da minha parte é isso e muito obrigado a todos que tiveram um tempinho de dar a sua presença aqui. E quem não puder, quem vai ver depois, né, vai ficar gravado aqui. Beleza, então, pessoal, isso aí, uma boa noite para todo mundo. Espero que consigam chegar a tempo para participar da Semana do Investidor Trader. Esperamos vocês aí na próxima live aqui no canal Active Trades Português. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.